Estamos olhando agora a partir da origem do reino de exercício. Foi o motivo. Nós vamos agora ser científicos também. Vai defender valorizar a diferença. Do significado diferença. Então, como sempre a gente faz, no volume de uma mulher, definir o sujeito e verificar. E é, são daqui. Esse aí, então, você percebe que está no Maurício, tem um método final, né? Então, você sabe que você foi movido. E aí, para começar a procurar, essa consolo de aqui. Só que aí você vai ver que ela não aparece na entrada lexical. O que vai aparecer na entrada lexical é escreva aqui. Tira. Os louros. É justamente um momento assim. Aí você fala, peraí, ele já, né? Ficou diferente. Tem algumas coisas diferentes. A primeira não é o signo. É um capo. Depois, o eta não é um exo. Será que tem um erro? E aí você tem que verificar neste verbo, entendeu? Tá? Se você consegue resolver esse problema. Aquela forma que a gente faz aqui, que é esse gráfico, com o verbo na entrada lexical, mostrando as suas características principais, né? Você sabe que aqui você vai incluir sexo, no futuro, no passado evita, residência secundária, no futuro, vamos dizer, residência primária, e você tem o perfeito, junto ao isso, que é indidor. E aí, quando você vai para vocês, esquecendo de botar o signo aqui, pois em casa. Mas ele é assim. Esses verbos típicos matemáticos, sem vogal temático, só com tema, eles têm essa característica. Para isso, você vai procurar esse verbo igual eu estudei. Você não tem como saber, você tem que criar uma gramática. A gramática vai te mostrar, quando você procurar uma morfologia. Então, você tem um livro aqui, que é mais rápido. Ele já vai te dar essa forma. Então, você abre na página 68. E pronto. Terceira coluna do Aurista Indicativo Ativo. Parágrafo 20.2. Você vai dar parágrafo 20.2, Aurista. Latim. Certo? Bom.
Aí você percebe que na terceira coluna houver dia, primeiro a medida do segundo, terceiro antigo. Depois é istene e ria. Sempre nessa hora. E lá você tem a comunicação. Você anota. Então lá, o estativo desse verbo aí, você vai ver. É cá. É pecas. Segunda pessoa. É peca. O terceiro. Que é justamente. Não é. A terceira no plural, né? Aí você vai procurar. Só que na terceira no plural você percebe que há uma mudança. No singular, no plural, fica breve. Isso é muito característico desses verbos interrogativos, tá? Aí você vai ter a segunda pessoa, nós, e a terceira. Então, note que isso aqui, aconteceu. Essa variação fica só no singular. Para vogal I, G. Chama-se ao escapático, ao invés de sistemático. Mas sim, importa isso. Veja que há essa variação. Então você precisa fazer essa comunicação para você entender. Então é esse aqui. Você é a pessoa do plural. Você diz em português, eu saio, os estes, os invernos, os estes, os anos. Ele gosta de ouro, coloca. Eu coloquei, colocasse, colocou, fica tema Então aqui, prótese aretes, teoi, veja que não tem antigo, provavelmente uma estação épica, ou de exílio, ou de, acho que é de exílio isso aqui. Hidrota étessa. Então, os deuses puseram hidros, hidrotos. Você vê o substantivo. É suor. Suor. E aqui tem a relação verbial. Protes aretes. Você sabe o que é arete? Temos as virtudes. As virtudes do herói, do homem, como deveria ter. Né? Às vezes não tem nenhuma. São as virtudes. Quando prótese aretes, você tem pró, que é essa preposição, no genitivo. Então, esse pró, o genitivo, você pode traduzir como antes de, no sentido mais espacial do que temporal. Você for antes da virtude, os deuses puseram o suor. Então, os deuses puseram o suor antes da virtude, que significa que, na verdade,
aquilo que você falou antes é como se fosse um obstáculo que você precisa vencer para alcançar o prêmio. A virtude é como se fosse um prêmio. Ainda mais que parece um trabalho de dias. Trabalho de dias, né? Então, justamente. Então, o prêmio aí é a virtude, o que significa que você adquire, consegue se aproximar dela, da virtude, com o trabalho, com o suor. Então, com o trabalho, você se torna virtuoso. É isso que eles estão dizendo, porque os deuses fizeram suor antes da virtude. Você não chega à virtude antes de ter trabalhado. A história, trabalho significa, mais ou menos essa mesma linha de pensamento. Então, veja que é bem poético e é uma forma assim de você elaborar o pensamento, elaborar o pensamento de modo bem direto, né? E sem nenhum exagero, a gente pode dizer que isso daí é uma verdade estabelecida num padrão social da sociedade helênica, desde os primórdios. Não tem essa característica. Certo? Então, nós temos aí, principalmente, o verbo de Maurício. Essa característica. Lembra de um inferno, que o verbo tífero, ele tem uma conjugação diferente dos verbos temáticos, cásicos. E esse aqui, ele tem uma característica ainda maior dentro do aspecto holístico. Porque o que tem nesse verbo no holístico? Só o tempo. Então, se você percebe, é só esse tema aqui, que é o títenis, né? E a gente percebe também que no inferno, títenis, tem um retorno. Só que sem a inspiração. Você não pode ter duas hostilidades assim. No retorno. Então, é um retorno. Note que no perfeito, o redouro é. Mas é o mesmo redouro. Então, se você tem um redouro do perfeito, e aqui você tem um redouro do inferno, que é o metal musical. Mas o mais importante é que você tem essa comunicação aí. Assim como os outros verbos que estão aqui ao lado. Né? Todos eles. A primeira coluna dos verbos temáticos aí é a lição. Hoje é bem mais simples. Então, mas esses verbos, principalmente esses quatro que tem ali, eles são muito frequentes. Então a gente precisa conhecer para saber procurar. Por isso que nós temos aí essa prática de dar essa conjugação aí no final do livro, antes da antologia que se tem, de todas as formas, todas as formas. Nessa aqui é mim, está aí, nessa parte do meu. Certo? Parágrafo 2. Que mais? Acho que aí, veja, você vê que tem uma palavra. Arenté.
genitiva LTS é igual ao que falece. Palavra com consoante, que usa o eta no singular. O plural é detalhe. Lembra? Como que fala? Tem lá um modelo no inglês. O pro, essa preposição que forma aí uma locução adverbial, pro com genitivo, antes dele. Então, está confundindo esse Ederson com Edson. Ederson. Ederson com Edson. Bom, então só aumentar isso aí na terceira pessoa natural. Eles, né? No caso aí, os deuses, não se usa o artigo do pelo, geralmente recibo e homero pregam muito artigo, raramente. Os outros com pronomes, são antigos. Acho que essa é a dificuldade desse problema. Isso aqui, de forma passiva do outro. Isso vai ter um significado não conseguiu. Era muito escravo e eu acho que ele vai sério. Não tem noção delas. Esse tal caminho, ele é uma simulação de terra. E como já tem outro, né? Ele já essa é a forma do Luiz Passivo. Já tem terra. Como tem terra aqui, ele não precisa nem falar. Isso aqui é o imposto. Isso daí vai acontecer muito, que parece desta forma, e é importante que você anote isso, porque aparece muitas vezes a forma do particípio. O particípio é o eixo, o passivo, que é essa aqui. Terteis. Eu tenho. Construído. Livro. Dentro. Que aparece bastante. Eu sabia. Tendo sido posto, tendo sido colocado, assim por diante. Okay. Estamos nisso. O método de fazer o estranhamento que a gente tem ao dar um longo breve, então veja, aqui fica só no singular. Breve vai para todos os outros modos. Subjuntivo, optativo, imperativo, passivo, fica tudo breve. Só aqui no singular está bom. Aqui tem o singular depois suor, masculino, para acusativo, o dia direto. Depois do acusativo.
Aqui. Então, se a gente organizar assim, em esquema, você tem teoria, peça e dor. Próprias no teste. De modo de, né? Bem, então vamos lá. Número 17. Aqui vai aparecer um outro verbo. Está do lado do quinto. Olha. Só que não está no indicativo. Está no optativo. Mas deixa sim que aparece. E aí, como é que faz? Eu oi também. Bem. Aí eu tenho que verificar. Agora aquela página, naquele capítulo. Pô, eu vou. E ver que tem, antes do verbo, tem época. Então, assim como tem esse verbo, você vai ter o verbo tido. Tá? Quando joga isso, também tem que seguir esse modelo aqui. Então, você vê que no vocabulário aparece você vai ver nosso volume, época e terra. Eles conseguem o mesmo padrão. Ou seja, o ouriço de verbo é só esse tema aqui, ó, do meio, sem o redondo de, que é inverno. Veja que no perfeito, não é? Ele segue a mesma lógica. Você, quando o verbo viu também, você tem Elsa e Gérica. Só que o viu não tem redondo. Porque eu tenho que se até mal, tem que. Isso. Então, aqui você tem que ver, você tem lá um homem, é Gibbon. Não sei, eu não padrão. Mas quando você olha na página 68, lá, 20.2, você vai ver o lado desse aqui, texto. Então, ele tem conjugação do homem contínuo. Pérolas. Pérola. Qual aqui? Só que aqui é bom. Aí você vai ter plural. Como é que seria o plural, então? Assim. Pérola. Agora tem o vogal breve. Vamos. Também aqui. Essa. E a terceira. Essa. Mas aquilo não está ali. Não. Porque isso aqui é indicativo. Né? Aqui nós temos o indicativo. Nós precisamos do quê? Do objetivo. Aqui nós temos o subjuntivo, indicativo, imperativo, particípio, infinitivo. De cada um. Aí você olha lá. Vem aqui. Aí você tem o risco de indicativo, depois vem imperativo. Depois a liga, o subjuntivo e o optativo. Aí no optativo você tem
a continuação. Aí que você percebe. Em optativo, então, você não tem o aumento, é só o indicativo. Então eu vou pôr o tema, só que o tema é esse abreviado, esse aqui é só do singular, esse aqui no plural já não é, nem individual. Então eu tenho esse tema aqui. A característica do singular vai ser iota acompanhada da vogal longa. E a desinência de primeira pessoa, glória. E depois, a mesma coisa, glórias. E a terceira, glória. Tem desinência. E são as desinências secundárias que se usam aqui no imperfeito mesmo. Bom, no plural, é o mesmo tema, né? As três pessoas. Só que agora eu não vou usar o é, só tem Dória. Então, o é é só no singular. Aqui, Dória. E aqui, Dória. Mas por contração ou só por... Não, por contração. Essa aqui aparece dessa desinência que é de terceira pessoa dominativa. Então, enquanto fica só o I, fica o N. Característica. E o I aqui não é elefônico, é obrigatório. Não é convidado. O indicativo tem dois elefônicos. E aqui, então, que tem hoje. 17. Bom, tem hoje. Até hoje. Eu gosto. Porque isso aqui está aqui. Né? Eu digo lá. Com Deus. Deus me dê. Para mim, eu estou tativo de desejo, uma vontade, expressa, não voto. O tativo é quase não voto. Você deseja algo. Eu voto. Então, Deus me dê o quê? Filhos tristos. Amigos fiéis. Está comigo. E aqui, então, é o acusativo. Acusativo e o adjetivo é o acusativo, que eu junto ao nominal também é acusativo. Estos, fiel. Então, Deus me dê amigos fiéis. Então, aqui nós temos o optativo que se usa. E quando eu encontro no texto, aí eu vou, tenho meu livrinho ali para ajudar, melodia. Se for um apodídimo, se for um peridídimo, você só tira um prevério, um verbo, você junta. É isso aqui, não pode ter. Qual a característica do subjuntivo? Você pode olhar agora, depois da página, aí você encontrou, sim, você tem o subjuntivo. Vem com as vogais longas. Do, dos, do, me, do, e doce. Subjuntivo.
No país anterior, você tem o participo imperativo, que é dós, imperativo, dós, dó, dó tem dó. Isso é bem irregular isso. A questão de se acostumar a fazer, aí elas ficam iguais, é mais fácil. Né? Aqui, muitas vezes a gente encontrar um nominativo com uma partícula ando. Qual a diferença? Eu falei que isso aqui é um voto. Se eu não tiver uma partícula ando, o que muda é que isso passa a ser uma indefinição. Eu não sei se vai acontecer ou não, que a gente chama de real, do passado ou do presente. Quando, por exemplo, deixa eu elaborar aqui. Se eu tiver assim, Theos, Theos, dói. Significa o quê? Deus vê, Deus conserva, Deus permite. Nós traduzimos pelo subjuntivo, porque nós não temos uma forma optativa, porque o latim também não tinha. Então nós não temos optativo, juntamos tudo em subjuntivo, uma coisa só. Mas o subjuntivo é quando acontece isso aqui, ó. Theos, dói, dói. Aqui seria algo assim, uma definição, daria. É o nosso real. E assumir o futuro do pretérito, geralmente a gente junta com um imperfeito subjuntivo. Daria se fosse assim. Que é uma estrutura mais ou menos estranha, né? Para o grego e para o latim também, mas é porque isso foi reconstruído. Essa ideia foi reconstruída. A gente não tinha como simplesmente introduzir as formas clássicas. Isso era tudo na fala. Então, no grego, quando você estuda, isso fica muito mais simples, muito mais direto. Então, quando você tem, por exemplo, da aula passada, você tem a parte do proém. E alguma coisa, aí tem telos, aí eu vou usar edol, né? A terceira, né? Igual a essa. Pensando, tá? Algo aqui é igual a essa. Se eu disser telos, isso aqui, edol. Isso daqui é se Deus desse ou tivesse dado. Entendeu? Então, essas três formas optativos sem ano, optativo tomando. E mas o auristo indicativo, então aqui o auristo indicativo. Você tem essa diferença. Subjuntivo natural, Deus dele, eu voto. Andóia, daria, não sei. E se desse uma possibilidade, irreal. Se desse, ele não deu. Como se eu digo assim, ó, se eu fosse rei, eu faria isso. Se eu pudesse. Se eu tivesse. Se eu quisesse.
Né? A gente diz assim. Então, é esse ei indicativo. Veja que essas formas de dizer são formas estabelecidas, não gramaticalmente, mas culturalmente. É uma escolha dessa própria cultura que faz. Então, tem até um exemplo aqui que hoje eu sei, eu vou fazer assim, último asterisco, e vou fazer assim. Eteos moi edok. Que filhos pistos. Filhos pistos. O que acontece? Um ano ao ano. Um ano. Hey, Lawman. Primeira pessoa do singular. Hey, Lawman é apoio bem, perfil bem, temático. Vocês já traduziram. Eu fiz uma misturada aqui de frases, dando sentido de uma posição. Olha só. Aquele homem, naquele dia da hora passada, do Rael. Mal isto é, no aumento fica rei, que é um verbo médio. Aquele homem. Está, vamos dizer assim, no nome. É assim, ei, vai polita, eu teria, né, vida, sabe? Um cano, eu não estou, e quem não toma acelera. Lembra que você até perguntou, mas a gente pode escolher, né? E tal, exatamente. Então, se os cidadãos amassem a liberdade, não teria escolhido aquele rei. Né? Então é uma coisa de escolha, como a gente estava conversando. Aqui eu fiz uma elaboração, uma adaptação. Isso aqui não é nem o autor, eu juro, mas eu criei para mostrar para o autor. Deus é, se Deus me desse filhos pistos, que é um próprio isso aqui, né? Filhos pistos, filhos pistos, né? Filhos pistos. Um can reilomen, eu não teria escolhido, porque veja, que é ele, an, tem indicativo augusto. Eu não escolheria, eu não teria escolhido, eu não escolhesse, eu não teria escolhido largar a polipenha, abandonar e fugir da batalha. Como tem outros exercícios também, a polipenha cai, bem mata. Então, veja, se Deus me desse, ou me tivesse dado, você também, no passado, né? Esse aqui, filhos pistos, o can reilomen, eu não teria escolhido abandonar e fugir da batalha. Então, essa expressão a gente usa normalmente. Você elabora o seu pensamento de acordo com essas expressões ali. Tá? Então, veja.
Então, aqui, eu não vou traduzir para o V como isso normal, né? Porque tem o EI aqui. Então, quando você tem essa característica aqui, indicativo, depois você tem o AN, com essa característica aqui também, indicativo, né? E o indicativo, AN o indicativo. Sempre assim. Aí você traduz para aquelas versões que nós chamamos de IAL do passado. Você usa o ouriço com EI e IAL. Então aqui tem as partículas. Certo? Bem. Aqui. Filhos, vistos, amigos, fiéis. Eu já tive, eu falei. Mora. Pronome, minha pessoa, para mim. Dativo. Tá? Bom, olhar o dativo. Os pronomes estão aqui também. Fácil de puxar. Só ver aqui. Não consegui permissão para os verbos, né? Aqui na página 19, pronomes. Vamos ver isso. Pessoais. Vamos falar, dativo. Memória, né? Tem a forma. Conservada e a não conservada, que é essa daí. Tudo bem. Se o ato gradual, vira-se tudo em terceira pessoa. Então, é um trabalho mesmo que a gente faz. Você, quando começa a traduzir isso, tem que ter essa afinidade com o estudo. Você ir atrás. Pode ir atrás tendo simplesmente uma gramática. Você vai perceber que na gramática tem esses mesmos verbos. Justamente porque eles são os mais importantes, os que mais aparecem, mais frequentes. Não dá todos os verbos, nenhuma gramática dá todos os verbos. Né? O dicionário que vai dar os restantes, mas aí não vai dar as voltas. Então eu preciso conhecer os principais para conhecer o todo. Então é parte pelo todo. Certo? Bom. Uma parte do importantivo aí. Então aqui, eu tenho o plano. Se você pegar aqui, nós teremos também o rotativo. Por exemplo, se eu pegar um pé e formar o rotativo dele, eu também tenho. Se eu dizer aqui, ó, eu ponho didóime, didóime, didóimes, didóime, 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 didóime. Como redobro, é quase igual, mas é assim, no presente. Então eu tenho o optativo, né? Isso aqui é o optativo do presente, do infecto, e o optativo do autista. Tá? Se você quiser, você tem também os do perfecto. Mesma coisa, você vai ter aqui no optativo do perfecto, você tem o redobro aqui. Didóica, e assim por dentro, didóica, didóica. Muito perfeito. Então a gente forma isso facilmente, obedecendo a essas formas, a esses padrões. Né? Como seria traduzir o optativo no perfeito? Daria uma forma equivalente. Porque o perfeito aí está dado, ou veio, né? Estaria dado, daria, teria dado, uma forma perfeita, não uma origem.
como esse aqui. Esse aqui é o rosto. Aí isso aqui seria o perfeito. Se eu estiver encerrando aqui a ideia, eu posso usar o perfeito, em vez do rosto. Se eu estiver tendo uma narrativa, eu sou obrigado a usar o rosto. Certo? Mas sabe o que diferença? Isso é muito importante. A gente perceber essas detalhes. A gente vai perceber isso depois de muito tempo que vocês estudam grego, você lê e tal, e você está juntando as coisas. Aqui vocês estão tendo uma noção já do que aparece. É claro que quando aparecer, dificilmente você vai lembrar de tudo isso que eu falei. Você vai ter que fazer o seu processo. Mas aí você vai lembrando. Não fica uma coisa assim tão dúbia e tão sombria. Às vezes você está fazendo, não sabe se está certo ou não. Mas aí, não, mas é isso que eu estou daquela dúvida. Então, vai dando certo. Porque a gente já viu uma vez, aí você vai lembrando. É mais fácil do que nunca ter visto antes. É muito mais difícil. Isso. O número 18. Aí vai. Ele é parecido no espectro. Então é um verbo diferente. Mas das minhas é igual, voltativo. Isso é pessoa que não vai. Então você tem um vez, pronome definido. Ninguém. Vez. Você tem um vez, nenhum. O delia, nenhuma. O der, nenhuma coisa. Feminino, eu. Então, o vez, pai, eina e catos. Esse aqui, se der, pá, não der, não se pé, se não der ferir. Esse verbo ferir, é um verbo em mim também, igual ao título do dia a dia, tá vendo? Mas ele não tem todas essas características, não. Você encontra aqui, usado em todas as suas formas. Logo depois dos verbos matemáticos, nós encontramos esses verbos em Vamos na página 84, capítulo 22. Você tem verbos sem retorno nem impulso. Você tem o limite, ele já sabe que é você. O verbo ele, é o verbo limite, só o limite. E aparece depois, esse lugar feminino. Tem um verbo fé, fala. Olha aí, ele está aí, mais 85. Então, é filme, fez, pesi. Família, até, assim. É o verbo dizer. Você tem digo, dizes, diz. Sem, seis, diz. Aí você tem um passado, tem o imperfeito, está aí. Tem o aumento da decidência secundária. Você tem subjuntivo. Está aí. For, fez, fé, fomen, fete, fosse. Esse seria o quê? Diga, digas, digam, digamos, digais, digam. E tem o optativo, que é este aqui. Faien, faies, fai. Fai, fai, fai. Aí o faien é a terceira pessoa. Esse é o optativo. Tem imperativo, participio e infinitivo.
tudo aí, cara, com as notas, explicando como se forma e tudo mais. Então, aqui na página 35. Eu quero dizer no alternativo. Então, você tem aí o Despire após ele. E como é que a gente pode traduzir isso? Não, dizer no alternativo é um subjuntivo. Eu digo. Ninguém diga ser mal, que é mal. Se for desenvolver a oração, pode deixar definitivo também. Entendeu? Se eu tivesse um ano aí, ninguém diria ser mal. Ideal. Ninguém diria ser mal. Eu teria um ano. Como não tem, eu uso só o subjuntivo. Ninguém diga ser mal. É quase um pedido, um voto, um conselho. Certo? Aí é interessante que, se você olhar aqui, na página 25, você vai ter o futuro, que é o fecho. Você vai ter logo isto, e essas. Veja, esse é um verbo em mim que faz logo isto sigmático. Logo isto desse verbo. Então, você vai ter aqui. E você tem futuro. E você não tem perfeito nesse tempo. Você tem uma lista. Você nota que se eu usasse o optativo, isso, né, não seria esse presente. Aí teria que usar. Seria festa. Então, se o optativo é isso. Esse é o pessoal. Exatamente igual aqui, Goya. Goya. Versailles. Vamos interpor aqui, diferente, igual isso. Seria peça. Quem usou isso? Provavelmente, ele está usando um contexto aí não narrativo, um exemplo qualquer, sei lá, e usou o inferno. Tá bem? Mas eu chamei a atenção justamente porque se tornou isso, seria que se tornou isso. E estaria correto também. Só que inserido numa narrativa. Pois bem, então a página 85. Então, que é mais simples. Ninguém diga ser mal. Realmente é isso. Um optativo sem o ano. Chamado optativo oblíquo. Que é o nosso subjuntivo normal. Nossa, e aí, todos esses municípios, eles vão pegando os verbos que são os mais frequentes. Textos que a gente vai trabalhar. Então, semestre que vem, nós vamos trabalhar os textos maiores. Então, nós vamos ter que utilizar essas técnicas aplicando aos verbos, para a gente poder fazer direitinho.
a análise de cada trecho que a gente traduziu. Não vou ficar lendo aqui para você, nem a minha tradução, nem a de ninguém. Eu vou olhar o grego e ver como é que você vai chegar ao resultado. Então, é isso que vale para nós. Então, a gente tem todo esse trabalho aqui, porque simplesmente você fala, não, mas só dá. Como é que fica aí? Aí você fala, é assim, aí você anota. Sim, você não sabe como é que foi, você chegou lá. Então, nas coisas simples, você vai aplicando frases curtinhas, você vai aplicando, porque depois você vai aplicar em um contexto maior. Aí você vai ter que ter mais atenção. Um contexto maior envolve tudo isso junto. Tudo que nós já vimos. E aí é preciso saber analisar direitinho. Então, é preciso fazer isso quando as coisas são mais, digamos, unitárias e singulares, né? Porque depois você vai ter que separar uma da outra para você poder entender. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que não precisa explicar que isso aqui é um nominativo plural, isso aqui é um nominativo singular. Vocês já viram isso? Então, a gente vai passando. Como isso é uma ideia muito recorrente e muito simples de entender, ninguém fica com dúvida sobre isso. Mas nas particularidades dos verbos, do aspecto, do modo, dos tempos, né? Aparecem todas juntas. E aí é preciso saber discernir qual é qual. Por isso que a gente traz, digamos assim, no trabalho, você tem que ter paciência para fazer. E fazer com constância, para não perder a conexão com esse tipo de trabalho. Certo? Isso é assim que funciona. Aí eu acho que, né? Tem muito simples. Então vamos para o 19. It forestas. O it também é um verbo desse tipo aqui, que é o verbo in. Na verdade, é o verbo in. Diferente que in. Esse verbo aqui é diferente de in. Esse aqui é o verbo ser. Eu sou. Esse aqui é in. Eu vou. Então, lá na página 85, quando você estava, ele apareceu. Na página 84, na verdade. Anterior ao verbo definido. Aparece aqui. Esse verbo ele tem na ire, que é da ir, português, do latim, ire, hiper. Ele só tem inferno. Ou seja, ele não tem nem aorista, nem perfeito. Não é um verbo do inferno. Então, porque no aorista a gente usa cair, né? O Elton, também é do verbo ergo, que são raízes diferentes. Esse também serve. Ele, ergo. Mas são verbos diferentes. Dessa forma, só se usa no inferno. Então, aqui você tem ele, esse, imen, iter, ias. Então, a segunda pessoa é a terceira. Imen. Iter. Ias. Tá vendo? Ele é bem diferente. Por isso que ele não aparece muito. Parece mais na primeira pessoa. E na terceira. Nas outras, raramente você vai encontrar. E aqui ele tem a forma imperativa. Que está aqui. Vamos olhar comigo. Você tem aqui, ó. Imperativo. Ite, a segunda pessoa singular, ito. Ite e onto. Então aqui você tem
É a segunda pessoa do singular. It. A terceira. Você vai ter ito. Assim. Aí vem. Segunda pessoa do plural. Ite. E a terceira. Igual o tom. É isso. Aí você tem aí direitinho cortado. O que nós usamos aqui em português? Vai, vá, e vão. Português não é difícil. Por exemplo, vocês não sabem. Antes sabiam. Hoje nem isso você sabe. Pararam de usar, mas precisa estudar. Então, estuda o grego junto, você já sabe os dois. Não é isso? Então, você pega aí. Tá, e o outro? O outro nós já vimos. Normal, vocálico. Aqui você tem o verbo. O iel. Você tem o futuro, que é o isso. Você vai ter qual é isso? Normalmente, embora essa e o perfeito no retorno. Eu vou fazer, criar. Tem vários verbos fáceis. Né? Você tem praten, você tem dran, você tem orien, esse aí. Aí você tem que, você vai perceber que tem certas características em cada um, se usa adequadamente. Mas por enquanto você tem que saber a forma. Né? Então aqui, ó, ele põe essa. Esse essa vai dar o participa do indicativo. Que é sem aumento, que é esse, ó, que está ali, por essas. Por essas. Por essa. Conhece? Conhece, sabe? Conheças, o feminino. Conhecem, o neutro. E aqui você tem exatamente essa forma no vídeo. Um particípio misto. Ativo. Se olhar no livro, Elsa, lições. Está ali. Também página realmente, sabe? Que é esse aqui. Ou seja, estou se referindo a alguém cujo sujeito está aqui. Quem é o sujeito cliente? Segunda pessoa. Segunda pessoa, tu. Que é o imperativo, né? Vai. Ter feito. Ter feito, vai. Então, essa forma clássica de dizer, eu falo, depois de fazer, você pode ir. É. Então, a gente fez aqui a partir da lista. O inverno, esse verbo, ele é só um inverno. Poderia usar verbo
Transformista, né? Poderia. A pessoa me fez muito. Vai e faz e não dá certo, né? Aí faz, você tem a ordem na consequência futura. Aí já fez. É. Aqui é tendo feito, vai. É no peito, não. Depois a gente vai ver isso que você falou agora. Tem aqui no exercício número 21. Quando ele vem do pé, o exército de Xerxes chega e encontra com uns 300 lá, Spa, né? Na Stenópolis. Aí ele fala assim, ó, rendam-se, entrega as armas. Aí eles dizem, vem e pega. Aí é essa questão. Você vai ver que vai usar outra forma de imperativo. Duas formas de imperativo. Certo, então número 20 agora. Número 20, mais longo. Mas o que você tem? Ixiona, Ross. Veja que esse Ross aqui, o pronome relativo, se refere a Ixion. O nome antigo é Ixion. Xiontos. É o Ixion. Português seria isso. Ixion. Não se usa mais em português, né? Ninguém gosta. É Ixion. Fica mais elegante. O nome do pessoal é Ixion na voz. Então, peço que na voz, patera. Ela perfeita. Ao posso Zeus, é referente por fora. Aqui, o verbo, evidentemente, é esse. E nós já temos esse verbo aqui. Exatamente o número 4. Para nós, até entender. Então, draga. Até entender. Você matou o dragão. Então, nós vimos as formas principais. A gente anotou, tem aí no caderno. Que é o verbo aporteiro. Existe fila. E até lembra? Como termine igual isso, sintomático, perde o sim. Lembra disso que eu falei? Então você tem igual isso, sintomático normal. Vai matar, então você já. Que matou. Tome pantera. Pantera, patros, pantera Brasil. Desde Nepós, que matou o pai da sua mulher, da esposa. Ao próprio Zeus, os próprios Zeus, aí o outro verbo, e cadê? O verbo cataio. Nós temos mi, quilamo. São as 4 consoantes que eliminam o seguinte. Então também é isso. Nós temos aqui, mas não tem drogas. Pessoal, a deficiência.
Então, Catar vai ter valores no aumento de cooperar. Esse é o valores. É purificar. O próprio Zeus purificou. Quem? Sion. Por isso que Sion é um acusativo. Então Zeus purificou Sion. Veja, mas está lá atrás. Iniciando a oração, mas não importa. É o objeto desse verbo. Purificou de quê? Tudo forma. O que é forma? Clima. Olha aí no vocabulário. Fomos. Crime. Do crime de ter matado o pai da mulher, seu sogro. Qual é a história? Esse Ixio é um mito, é um personagem mítico, não é história. E ele se casou lá com o filho de um rei e prometeu um dote. Isso. Mas depois ele não pagou o dote, não tinha, na verdade. E aí, quando vieram cobrar, o rei veio cobrar, ele jogou numa fornalha e o rei morreu. E não havia tribunal, julgamento, nem nada nessa época. Então, Zeus seria o responsável em dar aqui terra. Dando sentimento de justiça, de carocínio ao mortal que praticou um crime. Mas, por caminhos que nós não entendemos, Zeus o purificou, quer dizer, deu perdão do crime. E interessante que o Ixion, sendo amigo de Zeus, veja, no tempo em que os homens falavam com os deuses, lá nessa época mítica do ouro, né? Do ouro. Ele passou a desejar a mulher de Zeus. E aí, essa história é mais interessante. A Hera. E Zeus, para fazer uma brincadeira com ele, terrível, não deu um castigo do crime, mas criou uma nuvem igual a Hera, e ele achava que era a esposa de Zeus, Criou uma ilusão. criou uma ilusão para ele. E ele ia trair o próprio Zeus. Ou seja, ele é mau caráter. Aí é ídolo também, não? Não. Não é ídolo, isso não. Essa imagem é uma criada de livro. Veja que é tudo mítico, tá? Ídolo é quando a gente imagina as coisas reais. Aí o que acontece? Desse ato de traição, nasce dessa nuvem. Olha só, Zeus faz tudo perfeito. Até como se fosse uma mulher mesmo. Então nasce que filho? Vocês sabem? Não sabem. Mas deviam saber. Nasce o centauro. O que é um centauro? Centauro, a representação geralmente a gente vê como metade homem e metade cavalo. Mas essa é a representação mais comum. Mas, na verdade, é um homem fera. O que significa? Significa que esse ser, ele é filho de homem, mas ele não é do gênero humano.
ele tem algo dele que é maligno. Tanto que esses seres se tornaram convivas, os homens, e viviam juntos. E como era parente de Zeus, porque que era Zeus, né? Eles eram convidados para seus festins. Mas o que acontece? O que acontece é que eles bebiam e perdiam a razão. Note bem, o homem completo, ele bebe, mas não é por isso que ele vai perder a razão. Mas o centauro, ele não tem como controlar. Aí ele passa a agredir, a atacar, a estuprar. Isso é uma ideia tão interessante no grego que no templo do Partenon e muitos templos, né, da era clássica, aparece em uma das paredes do templo com uma batalha chamada Centauromaquia, que é justamente essa luta do homem contra o centauro, violenta. E essa luta acaba sempre em morte. Então a ideia do rapto e do estupro de mulheres dentro de uma comunidade não é de inimigos que vêm de fora, mas deles próprios. Então, os centauros que não se controlam. Então, essa ideia aliada à alma humana como algo puro, catártico e de virtude, só pode ser criada por uma coisa maligna que convive com ela e que é incontrolável e que faz com que você tome certas atitudes que, no modo diferente, você não tomaria. Então, a ideia do centauro é justamente essa. Então, isso era algo inconsciente que se tornava explícito através da arte, não só das esculturas, das pinturas, mas também da poesia épica, lírica e tal, que representava essa animalidade descontrolada do ser humano. Filhos de Íxia, como uma nuvem que representava aquilo que ele imaginava que era. Qual seria a palavra para designar essa nuvem? É um ídolo. É um ídolo. É um ídolo. Só que aí, quando a gente fala de ídolo, o próprio Íxio é um ídolo. Né? Naquele dia que eu estava falando de ídolos, ídolo, ideia, é porque em Platão, a ideia de ver e de saber é essencialmente psíquica e da alma. E, portanto, o corpo é uma forma de ídolo. Certo? Pois bem, aqui, no caso, é Zeus e Íxia. Então, se fosse Platão dizendo, os dois seriam. Mas a gente está no mito, e aí você cria um ídolo de ídolo, que é a imagem da mulher, da Hera, da deusa Hera. Né? Então, o que parece ser uma brincadeira acaba sendo um terrível castigo para a humanidade, por conta desse comportamento. Um comportamento mais bestial e descontrolado. Né? Isso tudo é um tanto mais difícil de esclarecer de uma forma assim muito simples, porque não é simples, é uma coisa muito complexa. Essa ideia do mito, de Zeus em particular, a gente nunca alcança o que é exatamente.
Não tem como você alcançar isso através da sua humanidade, querendo trazer essa história para o nosso mundo. Todos os mitos que trazem esses tipos de histórias são mitos explicativos de uma coisa que eu não sei o que é. Então, o mito explica a realidade que nós conhecemos. E pelo mito, você lembra das imagens e aí você passa a entender melhor. Você organiza melhor a sua imaginação. É isso que acontece. Então, um mito não é como a gente acha hoje, que é história para criança. Não tem nada disso. É mais uma coisa muito mais psicológica. Uma coisa muito mais profunda. Em que nós não compreendemos nem controlamos suficientemente. É por isso que o mito vem, como o poeta falou, vem fecundar nossa realidade. Torná-la viva. Saber, tudo isso é uma coisa conhecida, sabia por que o comportamento é assim. E não adianta procurar desculpas em outra parte. É em você mesmo. Essa é a ideia. Sabe? Então, Lixion, esse personagem, é um personagem detestável. Quando você vai ler essa história, assim, cara, você está achando isso de você mesmo. É por isso que a Andréia Haja é uma das virtudes da alma. Você tem que ter coragem de enfrentar isso. Muitas vezes a gente não tem. Prefere esquecer, deixar para lá. É uma coisa assim. Assim ninguém vai mudar isso. Bom, mas que falta? Aqui. Até Patros, né? Você tem aqui, eu vou mostrar primeiro, sistemas de telecomunicação, de está, aqui está. Agora, mesmo que a gente fala de dimensão. Isso. Rapaz, de terceiro, logo no começo da falar de terceiro, tem um muçulmano, né? Aí o Ulisses vai ver, eu entro. E mostra, aí aqui está. Grosso, antes, e nós músculos antes, logo com cavalo, né? Pater, pater, patros, pater. Pateras, assim, merda. Ou seja, fez pater. Gentil. Patros. Pantera. Desenvolve-se uma vida entre não é panterosa, é patros, mas é difícil. E patri.
Então, aqui é nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Veja que aqui é acusativo. Acusativo. Então, matéria. Ele matou o pai. 10 de voz da mulher. Genitivo. Assim? E ele mesmo purificou o crime. Então, se eu for desligar de uma forma mais direta, eu faria assim. Qual a oração principal? Zeus, pecado. Então eu vou falar assim. Zeus, pecado. Zeus purificou. Quem? Sion. Tá. Purificou Sion. E Sion que? Então aqui tem o pronome relativo. Vós, eu não falei que. Aí nominativo aqui, tá? Porque ele vai ser sujeito do verbo. Aperta aí. Vamos matéria. O pai da esposa, na encosta. Então, purificou o crime. Zeus aos próprio Zeus. Ó, o próprio Zeus purificou no crime de Sion, que matou o pai da esposa. Essa forma de ver, quero que vocês prestem atenção, ele vai fazer sempre nos textos. Mas para fazer, nós temos que cuidar da atenção, é preciso conhecer os verbos. Fazer isso antes. Né? Conhecer. Como isso, conjugar. Se tiver negativo, dubitativo, subjuntivo, imperativo. E aí você vai poder fazer essas demonstrações da língua no quadro, assim, de uma forma que você vê aqui, de uma forma direta. Não é verdade? Então, por exemplo, eu sei que essa aqui é a oração principal. Outra é a oração ordinária. Adjetivo. Eu tenho o pronome relativo e é o verbo. Por isso que o pronome relativo está no nominativo. Então, isso aqui é nominativo. Isso aqui é relativo. Agora, o português. É isso aí.
Eu espero poder terminar na próxima aula e depois pedir um trabalho para vocês. O nome da terceira nota. Na Bom, tá falando, mas já 36, você tem uma. Bem, na página 47, estamos. A próxima agora vai ser disco elegido também, como aquele que nós vimos na aula passada, depende do solo. Encerramos de 21, 22, 23, já vou fazer esses aí na próxima aula. Agora, o disco não, mas os 23, 22, 23, 24, quem trouxer, pronto, não precisa fazer nenhum trabalho para a Se não trouxer, eu vou pedir que vocês façam um trabalho sobre o início, dentro dessa lição com todos que tem. Tá bem? 21, 22, 23 e 24. É, 22, 23 e 24. Ah, 22 e 24. O 21 nós vamos fazer aqui. Eu quero explicar melhor para vocês. Tá certo? Aula 24 do trabalho. Até o final. Quem quiser fazer, trouxer. Eu já comecei a fazer o 24, então vou. Isso. Terminando. Então faz. Aí só está traduzido para a próxima coisa. Mas você tem que explicar as formas. Você não aponta a origem, partilha, esse tipo de coisa. Você tem que comunicar. Bem? Beleza. Você passou. Sim, tem o disco elegíaco, né? Esse disco, ele é contínuo também. Ele é da mitologia traduzida, capítulo 23, página 86. É anônimo, déspota. Diz assim: Pentosol Mirvan, Mirjou Parecam, Karim, o Sol, Altegar, Nissa, Caetão Mirvan, de nação. Então veja só. Deixa eu pegar aqui. Fizer um esquema desse livro, olha só como que fica. Vê se você reconhece. Tem lá, tempo é o verbo principal. Tempo, envio. Tempo só, envio, birro. Quem não pus assim? Se refere a adjetivo de miro. Doce perfume. Parecam raro. Aqui você vai ter o ego, né? Eu envio sói, objeto direto, uma coisa, viram, rede. Parecam, eu falei que era um particípio, eu vou ligar a ego. Parecam carne. Fazendo um favor, uma graça. A quem? Mirro.
negativo. Fazendo ao perfume um favor. O sóio. O sóio. Não ativa. Ao perfume. Não ativa. Aí vem o segundo verso. Gato, ligado pelo gato. Lá é cores, né? Então, pode fazer assim. Ordenação. Cores. Altere o mesmo. Para o feminino, né? O mesmo. Altere dinação. És capaz. Segunda pessoa do singular. Dina vai, dina sai, dina vai. Tu mesma és capaz de quê? Aí vem os infinitivos. Ah, só tem. Foi justo. Tu mesma é capaz de quê? Perfumar. Isso aí. Perfumar, é o certo. Manda isso pra esposa, né? Tu mesma és capaz de perfumar Caeton Mirro. Mirro. Top. Cara, Você desgrava. Precisa de mais. então esse é o esquema É o saber elogioso. que nós podemos verificar. O participo pode ser para cá ou para cima. O que é ordenado é este verbo com este. Eu, tu. Quer dizer, eu, poeta, tu és. Alterinis, tu mesmo és capaz. Mirissei, cai, tomir. Temir não é neutro, eu peguei de redis, redeia, redi. Escolhi para mim. Então seria tamirra, plural. Então a gente vai treinar isso, porque isso ajuda a compreender como nós podemos entregar as formas que nós aprendemos desde o início. Isso vai nos ensinar, vai nos educar a saber as orações principais, tempo, dinância. As orações ordenadas, reduzidas ou não reduzidas. Aqui é reduzida do particípio, aqui é infinitivo. Né? Aqui, por exemplo, a subordinada não é reduzida. Tem o pronome relativo. Não o verbo. Tudo isso que a gente deve ver as noções disso. Certo? É isso. Ficou bem compreendido isso aqui? Não sei se vocês trabalharam, viram as possibilidades, entenderam todas as partes. Certo? Então é isso. Vou falar para a próxima aula, então nós vamos pegar o ritmo do discurso. Tá certo. Verei. Ele. Ele, eu assim. Uma coisa.